Desliguei. É, Zé. Vê se vai. Eu não vai ter que falar nada. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, ilustres munícipes que aqui fazem presentes, boa noite.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública da Câmara Municipal de Santo Anastácio, que foi convocada tendo como objetivo a análise e discussão do projeto de lei número 044/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a fixação da planta genérica de valores do município de Santo Anastácio, com o consequente reajuste nos impostos e taxas em 30% para o ano de 2018. A audiência pública foi convocada pela presidência em atenção ao requerimento apresentado na sessão do dia 20 do corrente, assinado por todos os vereadores e vereadoras. A realização de audiência pública pelo Poder Legislativo encontra-se disciplinada na Resolução número 04/2013, de 26 de junho de 2013. Solicito a nobre vereadora Ana Helena Issa, do PPS, a primeira secretária, para que proceda a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santo Anastácio, os vereadores infracinados, membros da Câmara Municipal de Santo Anastácio, nos termos da Resolução número 4 de 2013, de 26 de junho de 2013, que regulamenta a realização de audiências públicas na Câmara Municipal, vem muito respeitosamente a honrosa presença de Vossa Excelência, a fim de requerer a realização de audiência pública no recinto da Câmara Municipal, no dia 27 de novembro de 2017, segunda-feira, com início às 20 horas, manifestando concordância com a dispensa da realização da sessão ordinária programada para aquela data, objetivando a análise de projeto de lei número 044 de 2017, encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal ao Poder Legislativo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 1874 de 2003, que dispõe sobre a fixação dos valores da planta genérica do município de Santo Anastácio, com a atualização dos tributos, impostos e taxas municipais para o ano de 2018 em 30%, estando mesmo tramitando pelas comissões permanentes na Câmara Municipal para recebimento de pareceres, convidando para a participação os responsáveis pelos setores de tributação, planejamento, finanças e procuradoria jurídica. Nestes termos, peço deferimento. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Santo Anastácio, 20 de novembro de 2017, todos os vereadores subscreveram. O projeto de lei número 044/2017, de iniciativa do senhor Prefeito Municipal, foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 10 de novembro, sendo lido no expediente da sessão ordinária do dia 13, permanecendo em período de pauta para recebimento de emendas. Atualmente, o projeto de lei está com vistas à Comissão de Justiça para receber o respectivo parecer. Deverá passar ainda por análise das comissões de Finanças, Administração Pública e Política Urbana, que também estarão apresentando seus pareceres. Somente após os pareceres das 4 comissões é que o projeto de lei será incluído numa de nossas sessões ordinárias para discussão e votação. Portanto, apenas a título de esclarecimento, visando esclarecer dúvidas que foram suscitadas nessa noite, dedicado exclusivamente à audiência pública, não será votado o projeto de lei do Executivo Municipal. Nessa audiência, o objetivo é discutir com a população o mencionado projeto de lei. A votação do projeto deverá ocorrer em sessão ordinária da Câmara Municipal. Nós, vereadores, integrantes do Poder Legislativo, na condição de representantes do povo, queremos ouvir a opinião da população sobre o projeto de lei. Cada vereador, ouvindo os munícipes, formará sua convicção para votar o projeto de lei quando o mesmo vier a ser discutido e votado numa de nossas sessões. A Câmara Municipal deu ampla publicidade à audiência pública. Ela foi divulgada na sessão do dia 20, quando foi apresentado o requerimento de convocação, sendo nossa sessão transmitida pela TV a cabo, pela Rádio Integração FM e pela internet. O edital, além de ter sido afixado no quadro de editais da Câmara Municipal, de ter sido inserido na página da Câmara Municipal na internet, também foi publicado pelo jornal OOS Paulista, edição do dia 24 de novembro do corrente.
A Câmara Municipal também encaminhou convites para os presidentes de todos os partidos políticos cujos diretórios estão em funcionamento em nossa cidade e enviou às entidades, organizações sociais, representantes de vários órgãos sediados no nosso município. Hoje, data de realização da audiência pública, foi realizada ampla publicidade volante em carro de som, circulando por toda a cidade, convidando a população em geral para a participação na audiência pública. Como já dito no início, o objetivo da audiência pública é proporcionar ampla discussão sobre o projeto de lei do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a planta genérica de valores do município e reajusta os impostos municipais em 30% a partir de 2018. A Câmara Municipal, por seus vereadores e representantes do povo, quer ouvir a opinião da população sobre o projeto de lei antes de sua votação. Como também já foi solicitado, o projeto de lei foi enviado à Câmara pelo chefe do Poder Executivo Municipal, portanto, é matéria de iniciativa do senhor prefeito municipal. Em virtude disso, logo que agendamos a data da audiência pública, enviamos no dia 21, terça-feira, o ofício número 1918/2017 ao senhor prefeito municipal, informando sobre a mesma e solicitando a presença dos responsáveis pelos setores de tributação, planejamento, finanças e procuradoria jurídica, a fim de que pudessem esclarecer as dúvidas dos vereadores e dos munícipes presentes na audiência pública. Solicito a senhora primeira secretária, vereadora Ana Helena Issa, para que proceda a leitura do ofício da Câmara Municipal encaminhado ao senhor prefeito municipal. Santo Anastácio, 21 de novembro de 2017, ofício número 1918. Senhor Prefeito, a Câmara Municipal de Santo Anastácio estará realizando no dia 27 de novembro, com início às 20 horas, a audiência pública para análise do projeto de lei número 44 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, em tramitação no Legislativo, que dá nova redação ao artigo 1º e ao 3º do artigo 6º da Lei Municipal número 1874 de 2003, que dispõe sobre a fixação dos valores da planta genérica do município de Santo Anastácio. Na oportunidade, os vereadores e membros das comissões permanentes que analisam a matéria estarão colhendo informações e ouvindo as manifestações da população em geral, que está sendo comunicada mediante edital para uma melhor avaliação do referido projeto de lei. Assim, para a participação na audiência pública, convidamos, através da Vossa Excelência, os responsáveis pelos setores de tributação, planejamento, finanças e procuradoria jurídica, a fim de que os mesmos possam esclarecer as dúvidas que forem suscitadas pelos vereadores e pelos munícipes que se fizerem presentes às audiências públicas. A audiência pública. Solicitamos sim a confirmação de presença até o dia 24 do corrente, sexta-feira, às 14 horas, a fim de que possamos dar ampla publicidade ao evento, inclusive anunciando a participação dos representantes do Poder Executivo. Ficando no aguardo da manifestação de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jair Montanher, Jair da Pirâmide, presidente. Hoje à tarde, por volta de 16 horas e 15 minutos, a Câmara Municipal recebeu resposta do senhor prefeito municipal, informando que não seria possível a presença do corpo técnico da área de cadastro do Executivo, já que os mesmos foram consultados e não aceitaram participar da audiência pública. Solicito a senhora primeira secretária, vereadora Ana Helena Issa, para que faça a leitura do ofício recebido pela Câmara Municipal. Santo Anastácio, 27 de novembro de 2017, ofício do gabinete número 1407 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício número 1918, o qual convida para a participação da audiência pública no dia 27, às 20 horas, na Câmara Municipal, tendo como pauta o projeto de lei de aumento do valor venal da planta genérica do município, tenho a informar que não será possível a presente do corpo técnico da
área de cadastro do Executivo, em razão de ter sido consultado, os mesmos não aceitaram participar da audiência. No entanto, se propuseram a dar total esclarecimento sobre a matéria no setor de cadastro junto ao Paço Municipal, conforme informado verbalmente ao nobre presidente na última reunião junto ao gabinete do prefeito. Outros, sim, tomam a liberdade de enviar a esta Casa de Leis alguns exemplos dos IPTUs atuais e como ficarão após o acréscimo de 30% no valor venal. Na oportunidade, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Roberto Volpe, prefeito municipal. Como todos podem observar, não se faz presente nessa audiência pública nenhum representante da Prefeitura Municipal, confirmado pelo ofício lido pela senhora primeira secretária. É lamentável que isso aconteça, pois o Poder Executivo está perdendo uma grande oportunidade de justificar para os vereadores e, acima de tudo, para a população, os motivos da proposta do projeto de lei de reajuste dos impostos municipais. A bem da verdade, não houve nenhuma consideração do Poder Executivo, não só para com a Câmara Municipal, para com os vereadores e vereadoras, como também para com toda a população, já que muitos que aqui não puderam comparecer, certamente estão acompanhando a audiência pública em seus lares, através dos meios de comunicação que transmitem semanalmente os nossos trabalhos. Os documentos enviados pelo senhor prefeito municipal, como exemplo, não são suficientes para justificar o envio do projeto de lei. A presença física do corpo técnico da Prefeitura Municipal seria muito importante para o esclarecimento de dúvidas. Até certo ponto, a presente audiência pública torna-se prejudicada, já que muitas dúvidas que certamente surgirão não poderão ser respondidas pela pela ausência de representante do Poder Executivo. Entretanto, em respeito à presença dos munícipes, estaremos levando adiante a audiência, possibilitando aos presentes que façam indagações sobre o projeto de lei e que, na medida do possível, procuraremos responder. Caso seja feita alguma pergunta de natureza técnica, de natureza tributária, fiscal ou financeira, cuja resposta não estiver ao nosso alcance, exigindo conhecimentos específicos, principalmente daqueles que elaboraram o projeto de lei, estaremos remetendo ao senhor prefeito municipal, mediante ofício para obtenção da resposta. Assim que a Câmara Municipal receber a resposta do Poder Executivo, nossa secretaria entrará em contato com o munícipe, identificado no formulário, transmitindo-lhe a resposta do prefeito municipal. Devo dizer também que todos os presentes terão a oportunidade de fazer perguntas. As perguntas deverão ser feitas exclusivamente por escrito. Estamos disponibilizando um formulário próprio para que os interessados façam as perguntas. A pessoa deve obrigatoriamente se identificar. Quem quiser pode solicitar o formulário que nossos funcionários estarão levando. Estaremos fazendo a leitura da pergunta, que antes irá passar pela análise de nossa assessoria jurídica e diretoria administrativa, verificando a possibilidade de ser respondida por alguém da mesa diretora ou por um dos nossos vereadores. Como já informado, se a pergunta for de ordem técnica, tributária, fiscal, financeira, que deva ser respondida pelo Poder Executivo, mesmo assim será lida, devendo ser encaminhada ao prefeito municipal, ficando o interessado e a Câmara Municipal no aguardo da resposta. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei. Posso ler? Solicito a senhora vereadora Ana Helena Issa, primeira secretária, para que proceda à leitura do projeto de lei e da justificativa apresentada pelo senhor prefeito municipal, informando que cópia do projeto de lei encontra-se à disposição dos presentes. Projeto de lei número 44 de 2017, da nova redação ao artigo 1º e ao 3º do artigo 6º da Lei Municipal número 1874 de 2003, que dispõe sobre a fixação dos valores da planta genérica do município de Santo Anastácio. O prefeito municipal de Santo Anastácio
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1874, de 18 de dezembro de 2003, alterada pelas municipais de 1899, de 15 de dezembro de 2004, 1932, de 26 de dezembro de 2005 e 1979, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar os valores da planta genérica do município de Santo Anastácio para o exercício de 2018, de acordo com o anexo 1 que integra a presente lei. Artigo 2º. O terceiro parágrafo do artigo 6º da Lei Municipal número 1874, de 18 de dezembro de 2003, alterada pelas leis municipais números 1899, de 15 de dezembro de 2004, 1932, de 26 de dezembro de 2005, 1979, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O valor da unidade fiscal municipal, UFM, será atualizado anualmente, sempre no mês de janeiro, pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Santo Anastácio, 9 de novembro de 2017, Roberto Volpe, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, a propositura que ora submeto ao ilibado exame dessa douta Casa de Leis, da nova redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1874 de 2003, que dispõe sobre a fixação dos valores da planta genérica do município de Santo Anastácio. Douto presidente, ilustres vereadores, trato o presente projeto de lei da fixação dos valores da planta genérica do município para o exercício de 2018, ou seja, a atualização dos tributos para o próximo ano. Após análise, chegamos ao consenso da necessidade de atualizar os referidos valores para um percentual de 30% de forma igualitária. Vale ressaltar que essa atualização é imprescindível, pois, após estudos, concluímos que, se não houver esta atualização, acarretará imensuráveis prejuízos aos cofres públicos, ficando inviável para essa administração suportar todas as despesas de manutenção dos serviços públicos prestados à população, bem como a folha de pagamento de servidores públicos municipais e investimentos básicos considerados primordiais para proporcionar aos munícipes um serviço público de qualidade. Estamos alterando de forma de atualização da unidade fiscal municipal de mensal para anual. Assim, os contribuintes que optarem por pagar seus impostos parceladamente pagarão as mensalidades no mesmo valor, quando pagas até a data do respectivo vencimento. Finalizando, vale ressaltar que continuará o desconto de 5% para os contribuintes que pagarem seus tributos à vista até o vencimento constante no carnê. Entendendo plenamente justificado, solicito que a apreciação se faça sob o regime de urgência, de acordo com o artigo 56, parágrafos 1 e 2 da Lei Orgânica do Município, haja vista a necessidade da aprovação dessa propositura ainda neste exercício, pois somente assim a mesma poderá ser aplicada em 2018. Na oportunidade, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Roberto Volpe, Prefeito Municipal. Antes de iniciarmos as discussões e esclarecimentos sobre o projeto de lei, essa presidência tem a informar aos presentes que, de conformidade com o nosso regimento interno, não poderá haver qualquer tipo de manifestação, seja de aplauso ou de reprovação aos oradores que estarão utilizando da palavra. Por força regimental, compete ao presidente a condução dos trabalhos e a manutenção da ordem, fazendo as advertências necessárias quando houver intervenção nos trabalhos. Eu acredito que isso não vai acontecer. Assim, solicito a colaboração dos presentes, no sentido que não fazerem qualquer tipo de manifestação durante os nossos trabalhos, limitando-se apenas a fazer as perguntas por escrito, conforme consta de formulário próprio. Agradeço antecipadamente a colaboração de todos. Por solicitação dessa presidência, também participará da presente audiência o assessor jurídico da Câmara Municipal de Santo Anastácio, Dr. Elson da Silva Estelato.
Concedo a palavra ao nosso assessor jurídico, a fim de que o mesmo dê explicações aos presentes sobre o projeto de lei, em especial sobre a dinâmica de atualização da planta genérica de valores que está sendo atualizada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, aos telespectadores da TV a Cabo, da Rádio Integração, aos ouvintes, os demais presentes. Eu vou tentar, de maneira breve, não muito técnica, mas bem didática, explicar o que seria essa reformulação da planta genérica e como que ela pode estar influenciando no valor do IPTU para 2018. Todo mundo sabe que o IPTU ele é calculado de acordo com o valor venal do imóvel, porém muita gente se pergunta ou tem dúvida do que vem a ser o valor venal ou como ele mesmo é aferido para poder estar disponibilizando a base do IPTU para o próximo ano. O valor venal nada mais é que uma estimativa que o poder público realiza sobre o preço de determinados bens. A finalidade principal é servir de base para o cálculo de certos impostos, e, em alguns casos, emolumentos judiciais ou administrativos. Para a quantificação são utilizados critérios objetivos estabelecidos em lei, que variam segundo o tempo, o lugar em que o bem se encontra e segundo o seu gênero ou espécie. Para deixar bem claro, um entendimento bem compreensivo, a gente pode dizer que o valor venal ele é muito diferente do valor de mercado. Por quê? Ele só pode ser contabilizado de acordo com o critério disponibilizado em lei. Para vocês terem uma ideia, a lei que disponibiliza esse cálculo aqui em Santo Anastácio é a lei número 1874 de 2003. Eu vou repetir para quem quiser anotar, pode estar entrando no site da Câmara, que tem a lei, tá? Ou então até mesmo no site da Prefeitura, que também tem. É a 1874/2003. O artigo 2º dessa lei, ela determina uma conta, uma equação de como achar essa base de cálculo. Eu vou ler para vocês e depois eu vou tentar explicar, porque ela é bem técnica essa equação. Eu acredito que um professor de matemática vai saber até melhor do que eu, mas eu vou tentar ser didático nesse sentido também. A base de cálculo do imposto predial urbano é o valor venal do imóvel construído, que será encontrado mediante a aplicação da seguinte fórmula: valor venal do terreno com construção mais valor venal da construção é igual ao valor venal do imóvel, onde valor venal do terreno com construção é igual à área do terreno vezes valor por metro quadrado, vezes valorização, vezes testada fictícia, vezes índice de valor venal, mais depreciação. Ou seja, é bem técnico mesmo, é bem complicado. Quer dizer, muita gente vai ler e não vai entender. Eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples. Quando a gente revê a planta genérica, como o próprio nome diz, o valor venal ele serve de base de cálculo, tá? Então, a partir da hora que você revê a planta genérica, ela vai incidir um aumento generalizado de todos os imóveis, sejam eles urbanos ou rurais, indistintamente. A nossa lei municipal, ela determina que qualquer imóvel, ou seja, um terreno nu, que não tenha construção nenhuma, ou um terreno que tenha construção, aplique-se um índice inicial de 0,6. Depois, esses índices eles vão subindo de acordo com a espécie do terreno, de acordo com a espécie do imóvel, se é de madeira, se é de alvenaria, se tem laje, se não tem laje, se está na área central, se está numa área não tanto centralizada, ou seja, nas extremidades e assim por diante. Então, são critérios legais para se chegar ao valor venal do imóvel. A planta genérica, ela vai aplicar um percentual em cima desse valor venal. Então, eu peguei um exemplo bem simples para ficar melhor entendimento, da rua Dr. Costa Manso. Em 2003, quando foi criada essa lei, um metro quadrado, ou seja, a unidade de metro quadrado, custava em torno de R$ 52. Com os repasses da inflação que foi tendo ano a ano, hoje ele custa em média R$ 120 o metro quadrado. Se for aprovado esse projeto de lei, com 30% de aumento, ele vai custar mais ou menos R$ 151, R$ 152 o metro quadrado. Então, a planta genérica, ela revê o metro quadrado.
Se você tem uma casa de 100 metros, por exemplo, você vai multiplicar o valor de metro quadrado disponibilizado para a sua rua, para a localização do seu imóvel, e multiplicar vezes o tamanho do seu imóvel. E você vai ter o valor venal. E os índices de aplicação, como eu disse, que começam em 0,6 e podem chegar até em 3 ou 4, de acordo com a localização, espécie, etc., ele vai ser aplicado em cima desse valor. Então, o que a planta genérica revê é o valor de unidade de metro quadrado. Unidade. Não o valor total. Ou seja, se você tem um imóvel esse ano de 100 metros quadrados e você amplia ele para 120, os 30% que está sendo proposto, ele vai incidir nos 120 metros quadrados e não apenas nos 100. Porque o que a planta genérica revê é o valor da unidade de metro quadrado. O conceito de planta genérica, ele também está no nosso Código Tributário, que na verdade é um mapa que subdivide as áreas urbanizadas, as cidades, os distritos e chácaras, em zonas de valor. Cada zona de valor desenhada no mapa é atribuído um único valor venal por metro quadrado, que foi o que eu acabei de explicar, que é a unidade, para todos os terrenos que pertencem àquela região. Cada zona de valor tem um código que consta no carnê de IPTU. Então, quando você pegar o carnê de IPTU, se quiser chegar em casa depois de dar uma olhada, vocês vão ver que tem um códigozinho do lado esquerdo. 058, no exemplo que eu peguei aqui, seria da rua Dr. Costa Manso. Então, para vocês fixarem bem, o aumento do IPTU que está sendo proposto não é repasse de inflação, porque repasse de inflação não é aumento, seria uma desvalorização, que é reposta de acordo com como desvaloriza o salário, como desvaloriza os bens de comércio, de consumo, etc. Evidente que não reflete a prática da valorização do imóvel, mas foi o que foi adotado por decreto nos últimos anos. A nossa planta genérica, a última vez que foi revista foi em 2006. De 2006 até hoje não houve nenhum aumento, só os repasses de inflação, ou seja, só repasse de perda de valor do imóvel, nada além disso. Se é justo o aumento ou se não é, não cabe a mim nem a nenhum vereador aqui responder, porque isso seria um critério técnico também, que deveria constar de uma planilha fundamentada, explicando se o valor que teve a mais de valorização dos imóveis justificaria um aumento desse ou não. Talvez pode ser pouco, talvez pode ser muito. Só para vocês concluírem, para a gente poder não se estender muito, o Tribunal de Contas vem apontando que todos os municípios a cada 4 anos revejam a planta genérica. Porque como é só repassado o índice de inflação, o município perde o que eles chamam de poder constituído de investimento. Ou seja, se é repassado só perda e não um acréscimo para investir, não tem como ser investido. Nisso também não significa, volto a dizer, que o valor do percentual apurado é o correto, é justo, é injusto ou não. Isso nenhum de nós temos capacidade técnica para poder estar respondendo. Daí que se diz, como o próprio presidente falou, que seria interessante ter um profissional da área para estar explicando melhor. Mas para todos entenderem, para deixar bem claro, a planta genérica ela aumenta a unidade de metro quadrado. A conta que vai ser feita, apesar de ser bem aqui técnica, como eu disse no artigo 2º da lei, quem quiser dar uma olhada e fazer a conta, ou levar para um professor de matemática, um contador, etc., né, da área que possa estar chegando ao seu valor, exemplificando para vocês melhor, pode estar procurando, que ele vai saber fazer. Porém, volto a dizer, o que está sendo revisto é valor da unidade de metro quadrado, que não se confunde também com recadastramento. Muito se diz que existem casas em Santo Anastácio de alvenaria que paga IPTU como casa de madeira. O valor de recadastramento agregaria ao valor venal. Não serve de base para poder calcular ele. O que serve de base é somente o valor venal, que é apurado dessa maneira que eu acabei de explicar. Portanto, mais uma vez, está sendo revista a unidade de valor venal. E o recadastramento iria agregar, ou seja, seria um aumento ainda maior. Porém, há casos que a pessoa pode pagar até menos o valor de IPTU ano que vem. Porque, por exemplo, a nossa lei ela dá também o direito
da pessoa que vai demolir o imóvel pedir autorização de demolição. E aí, o que for se agregando de percentual, que a lei determina, só para ficar bem claro, qualquer imóvel é 0,6. Se for de madeira, por exemplo, agrega 1,0 a mais em cima do 0,6. Se for de tijolo, de alvenaria, agrega 1,3 e não 1,0. Só que se a pessoa for demolir parte da casa, estiver reformando, ou se for demolir tudo para construir num próximo ano, ela tem uma depreciação de 0,7. Então, não significa que todos vão pagar 30%, a não ser que ninguém faça nenhuma modificação no imóvel. Ok? Acho que, assim, para ser bem breve, seria isso a explicação. Se tiver alguma pergunta de ordem técnica, a gente está à disposição para estar respondendo para todos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora a fazer a leitura das perguntas que nos foram encaminhadas através dos formulários aqui disponibilizados. Nome: Nelson Delan Lopes. Este projeto passará pela votação da Câmara? Se fosse hoje, qual dos ilustres representantes do povo apoiariam e os que são contra? Se possível, uma votação para identificar os mesmos. Senhor Nelson? Senhor Nelson, está escrito em cima. Senhor Nelson, eu vou responder a pergunta do senhor da mesma forma que foi dito logo no início. Atualmente o projeto de lei ele está com vistas à Comissão de Justiça para receber o respectivo parecer. Deverá passar ainda por análise das comissões de Finanças, Administração Pública e Política Urbana, que também estarão apresentando seus pareceres. Somente após os pareceres das 4 comissões que estão nessa Casa de Leis, é que o projeto de lei será incluído numa de nossas sessões ordinárias para discussão e votação. Até porque eu gostaria que o doutor Ellison explicasse para nós como funcionam essas comissões de Justiça, Finanças, Administração Pública e Política Urbana, para que as pessoas possam entender como que é tramitado um projeto de lei aqui dentro dessa Câmara Municipal, até que ele chegue à votação. Pois bem, todo projeto, quando ele entra na Câmara, ele aguarda um período de pauta, que ele pode estar recebendo alguma emenda ou não por parte do vereador, e depois ele vai para as comissões exarar os pareceres. Cada comissão dessa que o presidente informou é composta por 3 membros, um presidente, um relator e um membro. O relator, então, ele explica, ele faz um relatório a respeito do que diz o projeto e dá o voto dele, a opinião dele. O presidente e o membro acompanham ou não o voto desse relator. Se nas comissões, a primeira comissão, que é a Justiça e Redação, por exemplo, o projeto tiver 2 votos contra 1, ele não vai nem em votação de plenário. Ele já fica arquivado na própria Secretaria da Câmara. Porém, as comissões elas têm que analisar a parte técnica do projeto, se ele é legal ou não, se ele está dentro das formalidades regimentais da lei orgânica ou não. E sim, depois, na sessão, é que os vereadores têm a oportunidade de, aí sim, explanar a sua opinião política ou individualizada, da forma que bem entender, que pode também ser contrária à opinião técnica dele. O vereador pode muito bem dar um parecer favorável nas comissões, que são essas 4 que o presidente citou, ele vira a plenário e depois ele votar contra o parecer que ele deu favorável na comissão. Porque o parecer da comissão é técnico, é se está dentro da formalidade, se é legal ou não. Não é a expressão da vontade do vereador, da opinião dele. Essa que é a diferença. Ou seja, o senhor Nelson que perguntou, hoje o projeto vai ouvir a opinião de vocês, depois os vereadores vão se reunir nas comissões, cada relator de cada comissão vai dar a sua opinião, o presidente e o membro de cada comissão vai também acompanhar ou não esse relatório votando, tendo a votação pela maioria, ele, tecnicamente falando, ele vem então para plenário, e aí sim, todos vocês que estão aqui hoje,
ficam desde já convidados para vir no dia que os vereadores vão estar dando o voto deles e, se possível, até justificando o voto da maneira e por que chegaram àquela decisão. Muito obrigado, senhor Nelson, pela pergunta. José Francisco Leme. É tempo de cortar gastos. Por que não cortar as despesas? O salário mínimo cada vez menor. A cidade é fraca em empregos. Por que não tentar trazer empresas para o município, isentando de impostos? Aí sim, os cidadãos trabalhando terão condições de pagar os impostos e o IPTU mais caro. Essa pergunta... Senhor José Francisco Leme. Veja bem, como se trata de quem gera despesas, quem gera receita, é somente o executivo, ou seja, somente o prefeito. Nós estaremos encaminhando essa pergunta feita pelo senhor ao executivo, através de um requerimento assinado por todos os vereadores. Assim que tivermos essa resposta do executivo, estaremos encaminhando através da nossa secretaria no caso aqui ao seu José e aos demais que assim o fizerem as perguntas, das quais não é de capacidade desse legislativo responder, no caso, sendo somente para o executivo. Adriano Pelim. São 3 questionamentos, eu vou fazer um por vez. Primeiro, mesmo com a indicação do Tribunal de Contas para o reajuste do valor da planta genérica, sob qual alegação o Poder Executivo propôs o aumento de 30%? Houve algum estudo técnico que justifique? E se tratando de Tribunal de Contas, eu vou solicitar ao nosso assessor jurídico para que faça uma explanação sobre a pergunta. Adriano, o estudo técnico, quem tem que fazer é a prefeitura, né? Não é a Câmara. Então, a gente não tem como, infelizmente, não tem como estar respondendo essa pergunta para você. O tribunal, ele aponta que a cada 4 anos faça esse reajuste de planta genérica para não ficar defasado, conforme eu expliquei, o índice de investimento do município para a própria municipalidade. É isso. Então, é uma orientação do tribunal, é claro que o tribunal orienta mandando, né? Porque se não cumprir depois pode ter as contas rejeitadas. Agora, do jeito que o presidente explicou, provavelmente ele vai estar encaminhando também para o prefeito, para ele responder e manda para você depois. Tá bom? Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, a questão de ordem. Gostaria de estar complementando a resposta. Vossa Excelência tem autorização para complementar a resposta. Primeiramente, boa noite a todos presentes. Adriano, complementando a sua resposta feita por essa casa, hoje, nessa audiência, também foi convidado pessoas da prefeitura, para que tem perguntas que não cabem a gente, né, cabe diretamente à prefeitura. E a prefeitura, infelizmente, perdeu uma oportunidade de ter uma pessoa aqui presente para estar respondendo essas perguntas para vocês. Então, vocês vão perceber que muitas perguntas não cabe a gente responder. Era para ter uma pessoa da prefeitura aqui, para falar se realmente foi feito esse estudo ou não. Eu agradeço. Agradecemos a manifestação de Vossa Excelência. Segundo questionamento, Adriano Pelim. Caso aprovado, os recursos provenientes do reajuste serão utilizados para quais fins? Cai na mesma resposta da qual nós não somos gestores dos dinheiro que vai para a prefeitura. Nós somente legislamos e através, quando é mandado a essa Câmara, nós aprovamos ou não aprovamos projeto, enfim, todas as partes que referem, que dependem dessa Câmara Municipal. Terceiro questionamento, Adriano, né? O município possui algum plano para realizar levantamento em loco das propriedades, atualizando seus valores? Se sim, quando? Se não, por quê? Também estaremos encaminhando ao prefeito, porque essa pergunta é pertinente somente ao Executivo. Muito obrigado por sua manifestação. Presidente, não tem o nome, não tenho como ler, né?
Olha, infelizmente, nós não temos como ler as perguntas que não têm os nomes das pessoas que fizeram, porque a partir dessa audiência aqui, nós elaboraremos um requerimento ao prefeito municipal e nós temos que identificar as pessoas que fizeram essas perguntas, para que a gente também possa responder em loco para cada um. Por isso, nós estamos com uma pergunta aqui, da qual não tem a identificação. Se a pessoa puder fazer a identificação, a gente agradece. Gabriel Teixeira Souza. Vendo-se que o município já não dispõe de emprego para os cidadãos, onde o próprio, muitas vezes, eu não estou conseguindo entender. Se locomovem de Santo Anastácio para Presidente Prudente, por razão que, ao invés de um aumento de 30% do IPTU, de se investir em indústrias, gerando empregos dentro da cidade. Vale a pena ressaltar que, com o aumento do IPTU, já dentro... Desculpa, eu não consigo entender a letra. É igual letra de médico. Desculpa, eu não consegui. Vendo-se que o município já não dispõe de emprego para os cidadãos, onde o próprio, muitas das vezes, acabam tendo que se locomover de Santo Anastácio para Presidente Prudente, por qual razão querem investir em um aumento de 30% do IPTU, ao invés de indústria gerando emprego dentro da cidade? Vale a pena ressaltar que, com o aumento do IPTU, o comércio já dentro da cidade tende a baixar ou aumentar os seus valores. É de iniciativa também do Poder Executivo que se crie políticas que a gente possa receber indústrias, que a gente possa realmente ter o comércio mais forte. Temos, não só um tanto aqui próximo, aqui em Regente Feijó, que eles têm algumas prerrogativas para que tragam, para que tenham, para que as indústrias venham até aqui, ao município. Ou seja, com algumas isenções, com algumas isenções por alguns anos de impostos, por algumas isenções também até de oferecimento de locais, no caso. E essa pergunta com certeza será também encaminhada ao Executivo para que nos forneça as informações e assim a gente possa passar também ao Gabriel. Eulália Estocco. Porque, ao invés de aumentar 30%, se faça um aumento de acordo com o aumento do salário mínimo? Porque este aumento de 30% vai prejudicar o assalariado e os munícipes de baixa renda. É prerrogativa do prefeito enviar para a Câmara o valor de aumento que ele achar que é necessário para poder gerir os gastos do município e poder investir de alguma maneira. É evidente que a gente não tem como responder para vocês, como eu coloquei até na minha explanação inicial, que qual o critério que se chegou a 30%. Eu até acho, senhor presidente, que poderia também estar encaminhando para saber qual foi o critério, qual a fundamentação técnica até a respeito disso. Porém, a iniciativa é do prefeito. Agora, de aprovar ou não, pode ser também dos vereadores, aliás, é dos vereadores. Claro que vão estar analisando de acordo também com o critério técnico. E se vocês não fizessem essa pergunta, a própria comissão pode estar fazendo também. Mário Ganay Simões Neto. O Legislativo foi convidado a participar da discussão do projeto de lei número 044, de 2017, do Executivo Municipal? A equipe do Legislativo, que deveria estar presente para maiores esclarecimentos, não compareceu? Pergunta: essa tal equipe não faz parte do funcionarismo municipal? Sendo funcionários, não deveriam obrigação de comparecer? Sem maiores informações, fica difícil de entender tal projeto, dando a entender que a população está sendo enganada mais uma vez.
Mário, o Legislativo foi convidado, realmente, todos os vereadores aqui foram convidados para ir até uma reunião com o Executivo e não se decidiu, foi-se dito que haveria a possibilidade de se mandar um projeto de lei, até porque esse projeto de lei seria talvez até, pelo que foi se dito no dia, não teria nenhum percentual, porém a gente achava que seria até maior. De mão, o Legislativo não participou de nenhuma parte da confecção desse projeto de lei. O projeto de lei ele vem para a Câmara, é feito pelo Executivo, e agora, a partir de agora que nós estamos dando a transparência do projeto, para que as pessoas possam saber, e que também, para que todas as informações que chegam até aqui, norteiem com que todos os vereadores possam também tomar o seu posicionamento e, quando for votar o seu projeto de lei, representar esse cidadão que está sentado nessa cadeira, desculpa. Mauro Sérgio de Araújo. Alguma cidade vizinha com o mesmo projeto? Perdão, há alguma cidade vizinha com o mesmo projeto? Pergunta do senhor Mauro. Por conhecimento de informações, estamos sabendo que parece que Presidente Prudente tem um projeto também tramitando na Casa de Leis, lá em Presidente Prudente, partindo também do Executivo. Essa é a informação que nós temos. Também não temos dados concretos sobre o quanto está aumentando e o que está aumentando. Gabriel Tibaldo. Conforme em vídeo publicado pelo prefeito municipal de Santo Anastácio nas redes sociais, Roberto Volpe diz que o reajuste teria que ser feito há alguns anos atrás. Por que essa notificação veio à tona somente em 2017? Lá atrás, na época em que a solicitação foi feita, esse reajuste era de 30% também? Os aposentados levariam quantos anos para receber esse reajuste na aposentadoria? Vale ressaltar que a cidade possui um grande número de aposentados. A partir disso, convido o senhor prefeito para dar uma explicação nas redes sociais também, impor para a população e não comparecer, não é ético e não condiz com o que foi proposto na sua campanha. Observação, vereadores, se pronunciem, por favor, vocês são a voz do povo. Como assim, bem colocado, Tibaldo? Você mesmo disse que através de um vídeo efetuado pelo Executivo, você elaborou essas perguntas. Estarei passando ao Executivo para que responda dentro desse teor que você fez as mesmas perguntas, ou eu vou fazer por escrito aqui por essa Câmara Municipal, ok? Gostaria de saber se alguém ainda mais tem alguma pergunta a ser feita, da qual a gente possa transformar em requerimento para que se encaminhe. Lembrando ainda que no dia da sessão da qual terá a votação, ou anteriormente, esse requerimento será lido para todos aqui nessa Casa de Leis. Salientando, gente, que da mesma forma que foi dada transparência a essa audiência pública, também será dado da mesma forma transparência ao dia de votação também do projeto de lei, assim como todos os projetos de lei que estarão nessa Casa de Leis. A gente tentará de todas as formas, agradecendo principalmente a todos aqueles que nesse momento estão presentes aqui. A gente sabe que numa segunda-feira não é fácil você sair de casa. Isso aqui, as pessoas estão aqui realmente por um motivo justo e todo mundo aqui está empenhado em ver o melhor para o nosso Santo Anastácio. Marcos Eduardo Stécio. Por que não se aprova uma lei de zoneamento definindo áreas de maior capacidade contributiva ou de maior utilização de serviços públicos?
o Marcos, é o seguinte, a planta genérica é justamente para isso. Tá? A planta genérica ela não define só a base de cálculo de valor venal, mas também os critérios a serem utilizados de como vai ser apurado esse valor venal. Então, por exemplo, o imóvel mais centralizado, um imóvel aqui no centro, a alíquota que é cobrada de valor venal dele é superior a um imóvel que já está na extremidade. Como eu expliquei para vocês aqui no início, a planta genérica ela é um mapa da cidade, dividido por zona, justamente o que você perguntou, e é apurado o índice de acordo com o local que está o imóvel, com a espécie dele, se ela é de madeira ou alvenaria, se ela é com laje ou sem laje. Então é isso que a planta genérica faz. A partir da hora que que pressupõe-se que se aprove um projeto de aumento de planta genérica, independente do valor, se for 30%, 10%, 15%, 20%, ele vai refletir em toda a cidade, em toda essa planta genérica, esse zoneamento inteiro. Só que o índice que vai ser cobrado dessa alíquota vai ser menor na extremidade do que nas regiões centrais. E mesma coisa com relação aos imóveis, que é de madeira, alvenaria, laje, sem laje, com edícula, sem edícula, com piscina, sem piscina. Porém, o percentual, ele aplica-se a toda o mapa, porque o nosso Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal, que segue o nacional, ele não admite cobrança que não seja homogênea. Ela não pode atingir só X ou Y, ela tem que atingir todos indistintamente. Porque senão você ofende o princípio da legalidade. Então, é obrigatório que o valor do percentual seja como um todo. Agora, a fórmula de alíquota que vai ser cobrada, aí essa lei que eu citei para vocês, que é 1874/2003, ela fala qual que é o valor, dependendo das extremidades, o valor central, etc. e tal. Bom? Salientando, gente, que ali no fundo também tem um café, uma água, aqueles que quiserem podem ficar à vontade. Aliás, essa casa é muito mais de vocês do que nossa. Nós estamos aqui por causa de vocês. Adriano Pelim. Quais os membros das comissões e seus respectivos cargos? Onde o projeto ainda tramitará? Bom, o projeto de lei, no momento, ele está na Comissão de Justiça e Redação. Participam da Comissão de Justiça e Redação, presidente, Ana Helena Issa, o relator Valdir, o excelência senhor Valdir, e o secretário, o membro, o Bruno Lozzi. Presidente, questão de ordem, poderia complementar essa resposta? Vossa Excelência tem a questão de ordem. Não só ao Adriano, mas a todos. A nossa comissão, ela analisa, como o doutor já explicou, a legalidade de tal ato. Então, assim, se está dentro da lei, se é ético, nós procuramos sempre no bom senso, não existe, pelo menos eu sou a presidente dessa comissão, eu sempre procuro ouvir nós 3 membros para chegarmos num consenso comum. Então, se houver legalidade, a gente sempre vai trazer para o plenário para ter uma votação dos 11. A gente não acha justo apenas 3 decidirem. Somos 11 vereadores e aqui nós não temos mocinhas e bandidos, nós temos 11 pessoas que pensam em vocês, mesmo que algumas pessoas não achem isso. Todos nós estamos aqui em prol do que é melhor para a população mais carente. Obrigada, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência, a questão de ordem. Só para complementar a resposta já da vereadora Ana Helena, boa noite a todos, boa noite a todas, senhores vereadores. É exatamente o que a vereadora Ana Helena nos disse. Na comissão temos um caráter excepcionalmente técnico, né? E isso sem demagogia, sem hipocrisia. Eu sou membro da Comissão Justiça e Redação, aprendi isso com o professor Agripino, ótimo, e um histórico vereador aqui que essa Casa de Lei já teve. É um caráter técnico, se é legal, se é constitucional, e já tive mais de 2 ou 3, acho que 2 oportunidades que eu votei favorável na Comissão de Justiça e Redação, porque era técnico, era constitucional, não posso, nenhum de nós 3 podemos ser arbitrários, e aqui votei contrário.
Né? Então, é preciso, é importante, essa pergunta foi excelente, né, para que todos tenham um conhecimento. O vereador Jorge explicou de uma maneira excelente, a vereadora Ana Helena. E é exatamente isso. O vereador Valdir, a vereadora Ana Helena e os demais das outras comissões é um caráter estritamente técnico, por mais que não concordemos politicamente, moralmente, espiritualmente, enfim. Aqui, nós votaremos de um caráter político, individual, como o doutor Hélio Sistelato bem disse, tá ok? Muito obrigado. Eu vou também solicitar ao nosso jurídico que passe também as outras comissões, quem fazem parte dessas comissões, para que todos saibam. Até porque todos darão parecer, menos eu. Porque o único que não faz parte de nenhuma comissão é o presidente. Na verdade, passa por 4 comissões. Né? A primeira comissão, o presidente já explicou. A segunda comissão, que é de Finanças e Orçamento, só que é aquilo bem que eu já disse, analisa a parte técnica, tá? Não é o voto da opinião do vereador. A segunda comissão é composta pela nova vereadora Roberta, pelo novo vereador Renato e pelo novo vereador Toninho. Se não me engano, salvo engano, o Renato é membro, o Toninho presidente, né, Toninho? E a Roberta relatora. A próxima comissão, que é a Administração Pública, é o Heitor, né? O Filipão e o Valdir. Se não me engano, o Heitor é relator, né? O Felipe presidente e o Valdir é o membro, né? O Heitor é o presidente. O Felipe é o relator, ao contrário. E a última comissão, que é de política urbana, é a Lúcia, o Dida e a doutora Ana Helena. Tá bem? Vale salientar que no dia da votação, todos votarão, menos o presidente. A única forma do presidente votar é havendo um empate. O presidente desempata assim ou não. Então, quer dizer, todos os vereadores votam, a votação será nominativa, a pedido de alguns vereadores, ou seja, todos irão votar dizendo que são a favor do projeto ou estão contra o projeto, e havendo um empate, aí sim esse presidente votará, desempatando, até porque nós somos em 11. Então, se ficar 5-5, é onde entra o presidente para desempatar. Até o momento, quer dizer, eu não terei nenhuma opinião nem a ser dada, até porque eu não sei qual será a votação. Jorge Gama da Silva Júnior. O que vocês, vereadores, acham sobre um político que é eleito pelo povo, não possuir interesse em sanar as dúvidas das pessoas? Seria isso uma maneira de omitir os fatos, ou já está garantida a aprovação por parte dos votos dos vereadores? Eu respondo por essa casa. Nós estamos aqui. Como não há mais nenhuma pergunta a ser feita, consulto se algum vereador pretende responder a alguma pergunta formulada. O vereador que for responder deverá se ater exclusivamente sobre o conteúdo da pergunta e terá 2 minutos para apresentar a resposta. Eu gostaria de reforçar dizendo que todas essas perguntas que foram feitas até o momento, se tiver algum vereador que gostaria de se manifestar sobre a resposta, está aberta a palavra. Não havendo nenhum vereador para atentar a responder a alguma de suas perguntas, das perguntas dos munícipes, antes do encerramento da presente audiência pública, concedo a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar. Cada vereador interessado em falar terá o prazo de 2 minutos. A manifestação é individualizada. Com a palavra, o nobre vereador Renato Marques, por 2 minutos.
Gostaria de indagar aqui a pergunta do Gabriel Tibaldo em relação ao vídeo que o prefeito Roberto Volpi veio a público em redes sociais. Eu fiquei muito chateado realmente com o vídeo, né? Principalmente porque se manifesta diretamente contra um vereador dessa casa, o que dá a entender, na minha opinião, é que tenta jogar a culpa no vereador. E a gente esperava que um representante da prefeitura, para tirar a dúvida de vocês, assim como a gente também tem dúvidas, né? Em relação a uma pergunta do senhor Mário, que questiona quando os vereadores foram convidados, a gente foi convidado sim para ser apresentado esse projeto. Na oportunidade, tinha alguns funcionários da prefeitura que explicou para a gente o porquê desse projeto, e essa audiência, inclusive, foi para esses funcionários explicar para vocês também. Infelizmente, a prefeitura perdeu essa oportunidade de estar aqui explicando para vocês o que foi tentado passar para a gente. Então, população de Santo Anastácio, infelizmente, a prefeitura deixou a desejar, trazendo um representante aqui, ou até mesmo o próprio prefeito. Se veio a público no vídeo, não custa nada vir aqui na Câmara. Aqui é a casa de todos. Assim como eu espero ver todos aqui presentes nas próximas sessões, em próximas votações, em outros projetos, a gente também espera representante da prefeitura aqui nessa casa. Assim como a gente vai até na prefeitura quando a gente é convidado, é interessante que venha alguém da prefeitura até essa casa quando é convidado também. Porque isso é democracia, isso é transparência. É assim que funciona uma sociedade justa. A última pergunta, senhor presidente, esticando aqui as palavras, em relação, acho que a pergunta do Adriano Pelim, que questiona sobre um estudo técnico. No começo do ano foi até proposto pela prefeitura um convênio com a Unesp, onde 5 alunos bolsistas iam estar fazendo esses cadastramentos, até onde eu estava entendendo. Só que infelizmente não foi adiante, Adriano. Eu posso até te passar a cópia das documentações que a prefeitura mandou para a gente. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado. Com a palavra a nobre vereadora Ana Helena Issa, por 2 minutos. Boa noite a todos os presentes, ao público em nossos lares, presidente, demais pares. Essa audiência pública é uma forma democrática da manifestação da população de Santo Anastácio. Até em uma das observações, se não me engano, o Tibaldo colocou uma observação para que nós nos pronunciássemos, Tibaldo, mas numa reuniãozinha prévia entre nós, nós queremos dar voz a vocês. Nós queremos saber as perguntas, os questionamentos, os porquês, as opiniões de vocês, para que a gente também, aqui como representante, possa verdadeiramente estar representando a vontade da população de Santo Anastácio. Eu, particularmente, acho que o que tem que ser levado em conta é a atual conjectura, né, política econômica do Brasil. Então, isso que eu vou levar em conta para tomar minha decisão pessoal, representando a maioria de vocês. Então, eu só gostaria que, antecipadamente, as pessoas não nos julgassem. Venham aqui no dia da votação e saibam nosso real posicionamento. Somos todos representantes de vocês. Eu me coloco à disposição para me procurarem dentro da Câmara, fora da Câmara, para trazer ideias aqui para a gente com relação a esse tema. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e realmente a falha máxima é a não participação do Poder Executivo, que poderia tirar de vocês as dúvidas e talvez até as nossas próprias dúvidas. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Olá, senhor presidente. Vossa Excelência, solicito a utilização e solicito Vossa Excelência que defina que o vereador possa ir até a tribuna, até por uma questão de visibilidade. Está autorizado Vossa Excelência usar a tribuna por 2 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, tenho que falar rápido aqui, que são só 2 minutos. A questão é a seguinte, como já foi dito por outros vereadores, o Executivo perdeu uma excelente oportunidade, ao invés de ir em redes sociais, fazer um vídeo que deixa muitas dúvidas, e estar aqui justamente para sanar as dúvidas dos munícipes. Só para citar aqui, em outro município, no caso lá de Sorocaba, região, 7% da planta genérica dos valores do município foi proposta a alteração. O reajuste de 7% mais do que o dobro da inflação acumulada nos últimos 12 meses.
Aí, nós vemos o seguinte, tem várias postagens aqui de outros municípios que fizeram a mesma coisa. Diz o seguinte: prefeituras de diversos municípios brasileiros estão revendo os valores do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU 2013 no caso, com base na valorização dos preços dos imóveis. O ajuste na cobrança é feito a partir da revisão da planta genérica das cidades, utilizada para o cálculo do imposto. Segundo especialistas, o aumento não é ilegal, mas é ilegítimo e pode ser questionado. No caso de Santo Anastácio, também eu acredito que pode, da mesma forma. Não podemos aqui colocar nosso posicionamento, mas quem me conhece já sabe o posicionamento. Como já foi dito aí, ao invés de cortar gastos, prefere-se aumentar. Se for de acordo com a inflação dos últimos anos, que o tribunal aponta, que seja feita a correção, se for tomar-se por base 3,5% por ano, né, nos 4 anos daria 14%. E nós vemos um projeto que já vem com 30% em cima da planta genérica, que é um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo. Eu não concordo. Sinceramente, eu não concordo. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos. E eu gostaria de ver essa casa cheia toda segunda-feira. O vereador que não tem medo e gosta de olhar no olho do cidadão e justificar o seu voto. Pede, filho. Toninho, eu tenho que pedir a palavra. Presidente, gostaria... questão de ordem. Vossa Excelência tem a questão de ordem. Vossa Excelência tem 2 minutos para suas explicações pessoais. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de agradecer os presentes e gostaria de alertar que tudo o que fazemos aqui sempre foi pensando na população e no nosso município. Obrigado pela presença de vocês. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a questão de ordem. Solicito fazer uso da tribuna. Vossa Excelência tem 2 minutos para uso em suas explicações pessoais na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste, está nos ouvindo, boa noite, estou muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado mesmo pela participação. Senhores e senhoras, infelizmente o nosso regimento interno, senhores e senhoras, eu agradeço imensamente, mas o nosso regimento interno não permite nenhum aplauso e nenhuma manifestação contrária também. Muito obrigado pela compreensão de todos. Agradeço as manifestações. Só um minutinho que eu vou voltar o tempo, senhor. Sim, senhor. Agradeço de coração a presença de todos vocês que se dispuseram dos seus lares, da sua família, para estar aqui presente. E lamento profundamente que não tenha um representante do Poder Executivo para tirar nossas dúvidas. Ninguém está aqui para fazer uma inquisição, para martirizar ninguém, estamos aqui para tirar dúvidas. Fazer um vídeo na internet é fácil, agora vir aqui tirar nossas dúvidas. Qual que é o problema? Na época de campanha, bater de casa em casa é fácil. Agora vir aqui tirar as dúvidas parece que é difícil. Cadê o assessor parlamentar? Deve ter perdido o endereço da Câmara. Cadê o vice-prefeito? Compreendo que o servidor, ele é efetivo. Mas cadê o próprio prefeito, o próprio vice? Para tirar nossas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Gostaria, por exemplo, de perguntar se o TCE, como lá no vídeo do senhor prefeito, ele disse que fez o apontamento, se o TCE, o Tribunal de Contas, estipulou percentual. Como que chegou nos 30%? Qual que foi o estudo realizado? Tem uma perspectiva de inadimplemento? Que com certeza vai ter. Então, como que se chega no percentual? São dúvidas básicas que nós não temos respostas. E fica todo esse fuzuê. Teve um ano inteiro para apresentar um projeto, para debater com vocês, conosco, e apresentou em novembro. Não sei se foi uma forma de intimidação ou de pressão, mas a mim não convenceu. A mim não convenceu. Agradeço a presidência dessa casa, os vereadores, por essa audiência pública. Quem tinha que ter feito ela durante o ano era o prefeito. Eu não sou hipócrita, eu não sou demagogo. Tem sim que haver um reajuste, mas desde que seja pautado no bom senso, pautado num diálogo, numa política participativa, onde a prefeitura explane os problemas e todos nós cheguemos num denominador comum. Então, muito me entristece que a prefeitura não esteja aqui hoje. Muito me entristece. Eu fiquei realmente decepcionado, por mais que a gente crie uma expectativa muitas vezes nula. Senhor presidente, gostaria de explanar muito, agradeço o espaço, estou à disposição de todos vocês.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência e agradeço imensamente a compreensão do plenário porque não é questão de eu querer ou deixar de querer, é questão de regimento interno. E eu, como presidente dessa casa, eu tenho que seguir o regimento interno. Muito obrigado a todos pela compreensão. Mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Eu gostaria que o nosso jurídico ele esclarecesse para nós a questão de valor, o valor venal e o valor de mercado, por favor. Existe uma diferença singular, evidente. O valor de mercado do imóvel ou de qualquer outro bem é o valor estipulado entre as partes que vão efetuar um negócio. Evidente que se eu tenho um imóvel, eu dou o valor que eu achar que ele vale, quem quiser comprar paga se achar que é justo o preço. Porém, o valor venal, conforme explicado no início, ele é aferido em lei, em critérios dentro da lei, que eu expliquei para vocês aqui, que é a 1979/2006. Ou seja, não tem nada a ver o valor venal com o valor de mercado. Não, o valor que está sendo proposto de reajuste não vai incidir valor de mercado. E não tem nem como incidir, porque ela só pode ser feita através de lei. A única maneira de aumentar o valor venal para próximo, ou para perto, ou até para o valor de mercado, é se a Prefeitura mandar um projeto de lei para a Câmara, revendo a lei que regulamenta os valores venais, e ela ter esse acréscimo. E tem que ser aprovada pela Câmara. Aí sim, teríamos o valor de mercado para apurar a base de cálculo do IPTU. Mas o valor venal é estipulado e determinado por lei municipal. Não tem como usar valor de mercado para ser base de IPTU se não for modificando a lei municipal. Não havendo mais manifestação de nenhum dos vereadores, eu gostaria, em nome dessa Casa de Leis, essa presidência aqui, quer agradecer imensamente a presença de cada um, imensamente a colocação de cada um aqui, e dizer que essa casa estará sempre aberta e todas as vezes que nós tivermos qualquer projeto dos quais envolva a nossa sociedade, nós faremos um chamamento, e quero agradecer imensamente que, após ter sido feito esse chamamento, essa casa está hoje praticamente lotada. Agradeço imensamente, agradeço a colocação de todos, e muito obrigado. Nada mais havendo para ser tratado na presente audiência pública, essa presidência agradece a presença de todos e declara encerrados os trabalhos.